Que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam sobre a sua vida neste novo amanhecer. Que este dia seja repleto da presença de Deus, cheio de esperança, de força e de sabedoria para enfrentar cada desafio com fé e confiança no Senhor. A palavra de hoje nos diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Romanos 12:2. Vivemos dias em que o mundo tenta moldar nossos pensamentos e nos afastar dos caminhos do Pai. Mas o Senhor nos chama à transformação, uma mudança que começa dentro de nós, pela renovação da mente e do coração. Que através desta oração, o Espírito Santo possa nos conduzir a uma nova forma de pensar, sentir e agir, conforme a vontade perfeita de Deus. Há momentos em nossa jornada espiritual onde sentimos o peso do mundo sobre nossos ombros, quando as circunstâncias parecem maiores do que nossa fé. E a esperança soa como um horizonte distante demais para alcançar. É justamente nesses instantes de fragilidade que Deus nos convida a uma experiência profunda de transformação, não por meio de nossa própria força, mas pelo toque renovador do seu Espírito Santo. A verdadeira transformação cristã não é uma mudança superficial de comportamentos ou uma simples reforma de hábitos, mas uma metamorfose completa que acontece de dentro para fora, quando permitimos que o Senhor refaça nosso ser à imagem e semelhança de Cristo. É um processo que exige entrega total, rendição absoluta e confiança inabalável nas promessas eternas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quantas vezes olhamos para a nossa vida e sentimos que estamos presos em ciclos repetitivos de frustração, derrota e desânimo? Quantas vezes clamamos por mudança, mas permanecemos amarrados às velhas estruturas de pensamento que nos impedem de voar nas alturas do propósito divino? A palavra de Deus nos revela uma verdade libertadora. A transformação não depende de nossa capacidade humana limitada, mas da ação sobrenatural de um Deus que faz todas as coisas novas. Ele é especialista em transformar vales em montes de bênçãos, desertos em jardins florescentes, lamentos em danças de alegria e cinzas em coroas de glória. Quando nos aproximamos do Senhor com corações quebrantados e espíritos contritos, abrimos as portas de nossa alma para que Ele opere milagres que transcendam toda a lógica humana. A esperança cristã não é um otimismo vazio ou um pensamento positivo sem fundamento, mas uma certeza inabalável ancorada nas promessas inquebráveis de Deus. É a convicção profunda de que, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, existe um fundamento eterno que jamais será abalado. A esperança é a luz que brilha nas trevas mais densas, o amanhecer que surge após a noite mais longa. A voz que sussurra em nosso interior, dizendo que dias melhores virão, porque Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Esta esperança não envergonha, não decepciona, não falha, porque está fundamentada no caráter imutável de um Deus que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Este versículo nos revela o coração paterno de Deus, seus planos benignos sobre nossas vidas, seus projetos de restauração completa. Ele não está distante e indiferente ao nosso sofrimento, mas profundamente envolvido em cada detalhe de nossa existência. O Senhor conhece nossas dores mais íntimas, nossas lágrimas escondidas, nossos sonhos despedaçados. E tem em suas mãos o poder absoluto para transformar toda a tragédia em testemunho, toda a provação em vitória, todo luto em alegria indizível e gloriosa. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40:31.
Chegamos agora ao limiar de uma experiência profunda de oração intercessória, onde nossa alma sedenta encontrará refrigério nas águas vivas do Espírito Santo. Preparemos nosso coração para clamar por transformação genuína, para suplicar pela renovação de nossa mente, pela restauração de nossa esperança e pela manifestação poderosa do Reino de Deus em cada área de nossa vida. Esta não será uma oração comum, mas um encontro transformador com o Deus vivo que muda histórias, restaura destinos e opera maravilhas incompreensíveis. Senhor amado, venho diante de Ti hoje com um coração quebrantado, reconhecendo minha necessidade absoluta de Tua presença transformadora. Sei que sem Ti nada posso fazer, que minhas forças são limitadas e minha sabedoria é insuficiente para navegar pelas tempestades da vida. Apresento-me como um vaso que precisa ser esvaziado de toda a contaminação do mundo, de todo o orgulho que me separa de Tua graça, de toda a autossuficiência que me impede de experimentar Teu poder sobrenatural. Senhor, quebra as estruturas antigas do meu ser, desfaz os padrões destrutivos que têm governado minha mente, remove as fortalezas espirituais que têm impedido meu crescimento em santidade. Quero ser completamente renovado à Tua imagem, moldado como barro nas mãos do oleiro divino. Reconheço que muitas vezes tenho resistido ao Teu processo de transformação, porque a mudança genuína exige morrer para o eu, crucificar a carne com suas paixões e concupiscências, abandonar aquilo que me é familiar, mesmo que destrutivo. Perdoa-me, Pai Celestial, por todas as vezes em que escolhi o conforto da zona de conforto, em vez da aventura de confiar plenamente em Teus caminhos. Perdoa-me por ter amado mais a aprovação humana do que Tua aprovação, por ter buscado soluções terrenas para problemas espirituais, por ter tentado tapar feridas profundas com curativos superficiais. Hoje, escolho render-me completamente ao Teu Espírito Santo, permitir que Ele sonde as profundezas do meu coração, exponha toda a raiz de amargura, desenterre toda a semente de incredulidade que tem impedido minha colheita de bênçãos. Clamo pela renovação de minha mente, Senhor, para que meus pensamentos sejam cativados à obediência de Cristo, que eu não pense mais segundo os padrões carnais deste mundo que perece, mas segundo os valores eternos do Teu reino glorioso. Transforma minha maneira de ver as circunstâncias, de interpretar as provações, de responder aos desafios. Onde antes eu via impossibilidades, que eu passe a enxergar oportunidades para a Tua glória se manifestar. Onde antes eu sentia medo paralisante, que eu experimente fé mobilizadora. Onde antes havia desespero, que brote esperança viva. Renova meu entendimento para que eu compreenda os mistérios profundos de Tua palavra, para que as Escrituras não sejam apenas letras em uma página, mas revelação viva que transforma minha realidade. Pai amado, sei que a verdadeira transformação começa no interior, no lugar secreto onde somente Tu enxergas, nas motivações ocultas do coração que escapam aos olhos humanos. É ali, nesse santuário íntimo da alma, que preciso de Tua cirurgia espiritual. Remove toda malícia escondida, toda inveja disfarçada, todo julgamento farisaico, toda hipocrisia religiosa que contamina minha adoração. Quero ser puro de coração para contemplar Tua face, transparente como cristal diante de Tua luz santificadora, sincero em minhas motivações e genuíno em minha devoção. Que minha transformação não seja apenas externa, uma máscara religiosa que impressiona pessoas, mas uma metamorfose real que agrada Teu coração paternal. Como a borboleta que passa pelo processo doloroso, mas necessário, da metamorfose dentro do casulo, entendo que Tua transformação em minha vida pode envolver períodos de prova, momentos de solidão, estações de aparente inatividade. Mas confio que, assim como a lagarta não permanece para sempre no casulo, também eu não ficarei eternamente nesta fase de transição. Em Teu tempo perfeito, as asas da nova criatura que estás formando em mim se abrirão para voar nas alturas do propósito divino. Ensina-me a ter paciência com Teu processo, a não desistir quando a transformação parecer lenta,
a não abandonar tua obra em mim quando o caminho se tornar estreito demais para minha carne confortável. Porque sei que aquele que começou boa obra em mim é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus de toda a consolação, venho a ti trazendo os pedaços despedaçados de uma esperança que foi ferida pelas desilusões da vida. Houve momentos em que orei com fervor e não vi respostas imediatas. Momentos em que confiei e experimentei decepções profundas. Momentos em que esperei e o tempo pareceu zombar de minha fé. Confesso que muitas vezes permiti que as circunstâncias adversas roubassem a alegria de minha salvação. Que as vozes do desânimo silenciassem tua voz de promessa. Que a demora aparente fizesse murchar a semente de expectativa que tu mesmo plantaste em meu coração. Mas hoje venho reconhecer que tu és o restaurador de sonhos quebrados, o ressuscitador de esperanças mortas, aquele que faz brotar vida em terrenos áridos, onde nada mais parecia possível. Lembro-me da história de Abraão, que contra a esperança creu em esperança, tornando-se pai de muitas nações, mesmo quando seu corpo já estava amortecido e o ventre de Sara permanecia estéril. Ele não enfraqueceu na fé quando olhou para as impossibilidades naturais, mas fortaleceu-se dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que o Senhor era poderoso para cumprir aquilo que havia prometido. Senhor, concede-me essa mesma qualidade de fé que não se baseia no que os olhos enxergam, mas no que tua palavra declara. Quero crer contra toda evidência contrária, esperar quando a razão humana disser que é inútil, permanecer firme quando todos ao redor aconselharem desistência. Restaura em mim a capacidade de sonhar novamente, de acreditar em milagres, de aguardar com expectativa santa a manifestação de tuas promessas em minha vida. Pai Celestial, sei que a esperança cristã não é passividade resignada, mas ativa confiança que continua trabalhando, orando, agindo conforme tua direção, mesmo antes de ver os resultados. É a certeza daquilo que ainda não se vê, mas que já está garantido nos decretos eternos do céu. Enquanto espero, ensina-me a adorar, porque a adoração em meio à espera é o maior testemunho de fé genuína. Enquanto aguardo tua intervenção, capacita-me a servir ao próximo, porque servir é a expressão prática de que minha esperança não está centrada em mim mesmo, mas em teu reino e tua justiça. Enquanto permaneço no vale da expectativa, fortalece-me para encorajar outros que também lutam, porque compartilhar esperança multiplica a esperança. Restaura, Senhor, os anos que o gafanhoto devorou, as oportunidades que foram perdidas, os relacionamentos que se desfizeram, os projetos que naufragaram. Tu és especialista em ressurreição, em transformar ruínas em patrimônios de glória, em fazer surgir jardins onde antes havia apenas destruição. Nenhuma situação está além de tua capacidade redentora, nenhum caso é perdido demais para teu amor restaurador. Nenhuma história está encerrada enquanto tu ainda estiveres escrevendo. Acredito que, assim como José foi exaltado após anos de injustiça, assim como Jó recebeu em dobro após perda devastadora, assim como Davi foi coroado depois de fugir em cavernas, tu também tens um final glorioso preparado para a minha história. A última palavra não pertence às circunstâncias, mas a ti. Que minha esperança não esteja fundamentada em pessoas que falham, em recursos materiais que se esgotam, em sistemas humanos que desmoronam, mas unicamente em ti, ó rocha eterna que jamais será abalada. Que eu possa dizer como Jó em meio às suas tribulações, ainda que ele me mate, nele esperarei. Porque sei que minha redenção está garantida, que meu futuro está seguro em tuas mãos, que meu destino não é determinado pelo passado doloroso, mas por teu propósito eterno. Renova em mim hoje a força interior que vem de esperar paciente e confiantemente no Senhor, sabendo que aqueles que nele esperam jamais serão envergonhados. Senhor soberano sobre toda a criação, reconheço que tu tens poder absoluto para transformar qualquer circunstância em minha vida. Nada é impossível para ti, nenhuma situação está fora de teu controle, nenhuma porta está fechada demais para a tua chave mestra.
Hoje trago diante de teu trono todas as áreas de minha existência que clamam por intervenção divina. As finanças que parecem nunca ser suficientes, a saúde que tem sido atacada, os relacionamentos que estão quebrados, as portas profissionais que permanecem fechadas, os projetos que não prosperam, os sonhos que parecem cada vez mais distantes. Não venho com exigências arrogantes, mas com súplicas humildes de um filho que confia no amor e na sabedoria de seu Pai Celestial. Lembro-me de quando os discípulos enfrentaram a tempestade no mar e tu, Senhor Jesus, repreendeste os ventos e as ondas, trazendo grande bonança. As mesmas mãos que acalmaram aquela tempestade há mais de 2000 anos continuam com o mesmo poder hoje. Fala a paz sobre as tempestades que têm agitado minha vida. Aquieta os ventos contrários que têm impedido meu avanço. Ordena que as águas turbulentas se acalmem diante de tua majestade. Creio que com uma única palavra tua, toda situação caótica pode ser transformada em ordem perfeita. Todo deserto pode se tornar manancial. Toda prisão pode se abrir, como aconteceu com Pedro quando o anjo do Senhor visitou a cela. Pai amado, às vezes as circunstâncias que enfrento são consequências de minhas próprias escolhas equivocadas, das sementes ruins que plantei no passado. Não venho reivindicar justiça que me exima de responsabilidade, mas implorar misericórdia, que transforma até mesmo as consequências de nossos erros em lições preciosas e novos começos. Tu és o Deus de segundas chances, terceiras chances, infinitas chances para aqueles que se arrependem genuinamente e voltam para teus braços. Perdoa-me pelas decisões imprudentes, pelos atalhos que tomei tentando acelerar teus processos, pelas vezes em que segui minha própria vontade ignorando tua direção. Transforma até mesmo minhas falhas em trampolins para a tua glória. Entrego em tuas mãos também as circunstâncias que não posso controlar, as situações causadas por outras pessoas, os desafios que surgiram sem meu consentimento. Confio que tu podes fazer cooperar para o bem todas as coisas, até mesmo aquelas que foram planejadas para o mal. Assim como José declarou a seus irmãos que haviam tramado contra ele, dizendo que o que intentaram para o mal, Deus o intentou para o bem, acredito que tu podes transformar toda a conspiração em testemunho, toda a injustiça em plataforma de exaltação, todo ataque inimigo em derrota para as trevas e vitória para a tua luz. Senhor, enquanto aguardo a transformação completa das circunstâncias externas, opera também a transformação de minha perspectiva interna, que eu possa enxergar além do que é visível, perceber tua mão movendo mesmo quando parece haver silêncio, reconhecer tua presença mesmo quando os sentimentos gritarem ausência. Transforma minha visão de derrota em visão de vitória, minha mentalidade de escassez em mentalidade de abundância, minha atitude de vítima em postura de vencedor em Cristo Jesus. Porque sei que a maior transformação não é sempre a mudança das circunstâncias, mas a mudança de quem eu sou em meio às circunstâncias. Senhor Jesus, meu Salvador e Redentor, volto o meu olhar para o Calvário, onde se operou a maior de todas as transformações. Ali, na cruz ensanguentada, tu transformaste maldição em bênção, morte em vida, derrota em vitória gloriosa. Ali, levaste sobre teu corpo santo nossos pecados, nossas dores, nossas enfermidades, nossa vergonha. Por tuas pisaduras fomos sarados, por teu sangue derramado fomos purificados, por tua morte fomos reconciliados com o Pai. A cruz não foi o fim da história, mas o começo de uma nova criação. Quando ressuscitaste ao terceiro dia, provaste que tens poder sobre tudo, sobre o pecado, sobre a morte, sobre as trevas, sobre toda a potestade maligna. Aplico hoje sobre minha vida o poder transformador da cruz de Cristo. Declaro que pelo sangue do Cordeiro sou mais que vencedor, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que todas as minhas transgressões foram lançadas nas profundezas do mar do esquecimento divino. Não permito mais que a culpa do passado me acorrente, que a vergonha de erros antigos defina minha identidade, que as acusações do inimigo roubem minha paz.
Na cruz, Jesus pagou integralmente o preço de minha liberdade. E onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade plena e total. Sou livre não por meus méritos, mas por seus méritos suficientes. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus para a transformação radical. É na cruz que morre o velho homem com sua natureza corrompida. É ali que é crucificada a carne com suas paixões destrutivas. É ali que o pecado perde seu domínio sobre nosso ser. Senhor Jesus, que eu viva diariamente crucificado contigo, que eu tome minha cruz a cada dia e siga teus passos. Que eu considere morto tudo aquilo que pertence à velha natureza. Não quero ser cristão apenas de nome, mas de fato e de verdade, experimentando o poder da ressurreição que flui da morte do eu. Quando contemplo a cruz, vejo o maior exemplo de amor sacrificial, de entrega total, de obediência até as últimas consequências. Tu não desceste da cruz quando zombaram de ti, não chamaste legiões de anjos quando te desafiaram, não buscaste teu próprio conforto, mas permaneceste fiel até a morte. Que esse mesmo Espírito de Cristo habite em mim, que eu aprenda a morrer para meu egoísmo, para minha vontade própria, para meus planos que não se alinham com teu propósito. A cruz me ensina que a verdadeira transformação exige sacrifício, que a glória vem após a dor, que a ressurreição é sempre precedida pela crucificação. Pai Celestial, que o poder que operou na ressurreição de Cristo opere também em minha vida, levantando-me de todo o túmulo de frustração onde tenho estado sepultado, removendo toda pedra de impossibilidade que tem bloqueado minha saída, quebrando toda a mortalha de limitação que tem envolvido meus sonhos. Assim como Jesus não permaneceu na sepultura, declaro que não permanecerei mais em situações de morte espiritual, emocional ou circunstancial. Hoje é dia de ressurreição, hoje é tempo de sair da caverna, hoje é o momento de andar em novidade de vida. Pela cruz e pela ressurreição, sou transformado em nova criatura. Senhor eterno, enquanto caminho por esta jornada terrena cheia de provações e desafios temporários, fixo meus olhos não nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Sei que esta leve e momentânea tribulação produz em mim um peso eterno de glória muito acima de toda comparação. Minha esperança não se limita apenas às transformações que podem ocorrer nesta vida presente, mas estende-se à esperança gloriosa da vida eterna preparada para aqueles que te amam. Um dia, todo sofrimento cessará, toda lágrima será enxugada, toda dor será transformada em alegria indescritível. A esperança da glória eterna me sustenta quando as dificuldades da vida presente ameaçam me esmagar. Lembro-me de que sou peregrino neste mundo, que minha cidadania está nos céus, que aqui não tenho morada permanente, mas busco a cidade cujo arquiteto e edificador é Deus. Esta perspectiva eterna transforma minha maneira de lidar com os problemas temporários, fazendo-me perceber que são pequenos diante da grandeza do que está por vir. Paulo declarou que as aflições deste tempo presente não são dignas de serem comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Que eu viva com essa mentalidade eterna, valorizando aquilo que tem valor permanente e não me apegando demasiadamente àquilo que é passageiro. Senhor Jesus, Tu prometeste voltar para buscar Tua igreja, para nos levar onde Tu estás, para que onde Tu estiveres, estejamos nós também. Esta promessa é a bem-aventurada esperança que purifica e santifica a nossa vida presente, porque sabemos que quando Tu apareceres, seremos semelhantes a Ti, pois te veremos como Tu és. E todo aquele que em Ti tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Tu és puro. Que a expectativa de Tua vinda gloriosa me motive a viver em santidade, a trabalhar com diligência em Tua obra, a estar sempre preparado como as virgens prudentes que tinham azeite suficiente em suas lâmpadas. Enquanto aguardo a consumação de todas as coisas, que eu seja instrumento de transformação no mundo ao meu redor. Que outros vejam em mim a esperança que não envergonha, o amor que nunca falha, a fé que remove montanhas.
Que minha vida transformada pelo Teu poder seja um testemunho vivo de que Tu ainda realizas milagres, de que ainda curas os quebrantados de coração, de que ainda libertas os cativos, de que ainda abres olhos cegos e fazes levantar os que estão caídos. Usa-me como canal de Tua graça transformadora para alcançar aqueles que estão desesperados, sem esperança e sem Deus neste mundo. Pai amado, enquanto aguardo a glória eterna, capacita-me a viver cada dia com propósito eterno, investindo naquilo que permanecerá para sempre. Que eu possa ouvir de Ti, naquele grande dia, as palavras mais desejadas de todo servo fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Esta é minha esperança final, não apenas ser transformado, mas participar eternamente da Tua glória, contemplar Tua face sem véu, adorar-Te em perfeição completa, viver para sempre em Tua presença, onde há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Maranata, vem Senhor Jesus. Chegamos ao final desta jornada de oração intercessória, mas este não é um término, é um novo começo. Tudo o que clamamos diante do trono da graça não ficou sem resposta, porque nosso Deus não é surdo aos clamores de seus filhos. Ele ouve cada palavra proferida com fé, recolhe cada lágrima derramada em sua presença, registra cada suspiro de nossa alma sedenta. A transformação que buscamos já começou no momento em que nos prostramos em humildade, reconhecendo nossa dependência absoluta do Senhor. A esperança que suplicamos já foi restaurada pelo simples fato de termos voltado nosso olhar para aquele que é o autor e consumador da fé. Não saímos desta experiência de oração como entramos, porque todo encontro genuíno com Deus produz mudança real e duradoura. A transformação que o Senhor opera em nós não acontece instantaneamente em todas as áreas, mas é um processo contínuo de santificação, de amadurecimento espiritual, de crescimento na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Haverá dias em que sentiremos o vento forte do Espírito Santo impulsionando-nos para a frente, e haverá dias em que parecerá que estamos apenas dando pequenos passos. Mas cada passo conta, cada dia de obediência importa. Cada escolha de fé produz frutos que permanecerão para a eternidade. Não desanimemos se a transformação completa não acontecer no tempo que esperávamos, porque os caminhos de Deus são mais altos que nossos caminhos e seus pensamentos mais elevados que nossos pensamentos. Ele sabe exatamente o que fazer, quando fazer e como fazer. A esperança que recebemos hoje não é uma emoção passageira que desaparecerá com as primeiras dificuldades do amanhã, mas uma âncora firme e segura que penetra além do véu, onde Jesus entrou como precursor em nosso favor. Esta esperança nos manterá de pé quando os ventos contrários soprarem, nos sustentará quando as águas profundas ameaçarem nos submergir, nos erguerá quando o cansaço da jornada tentar nos prostrar. É uma esperança fundamentada nas promessas inquebráveis de um Deus que não pode mentir, que cumpre cada palavra que sai de sua boca, que é fiel mesmo quando somos infiéis, que permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sigamos daqui como testemunhas vivas do poder transformador de Deus, como embaixadores da esperança em um mundo desesperado, como luzes que brilham nas trevas cada vez mais densas destes últimos dias. Que outros olhem para nossas vidas e vejam não nossa força, mas a força de Cristo em nós. Não nossa sabedoria, mas a sabedoria que vem do alto. Não nossos méritos, mas a graça superabundante que nos alcançou. Sejamos generosos em compartilhar a esperança que recebemos, pacientes em amar aqueles que ainda estão em suas jornadas de transformação, compassivos com os fracos, sabendo que nós mesmos já fomos fracos e fomos sustentados pela misericórdia divina. Eterno Deus e Pai, bendito sejas pelo privilégio de podermos nos aproximar de Teu trono com ousadia santa, trazendo diante de Ti nossos clamores mais profundos. Obrigado por nos ouvires quando clamamos, por atenderes quando buscamos, por abrires quando batemos.
Obrigado pela promessa de transformação que não depende de nossa capacidade humana, mas de teu poder sobrenatural. Obrigado pela esperança viva que depositaste em nossos corações, esperança esta que é Cristo em nós, a esperança da glória. Senhor, toma agora cada palavra proferida nesta oração e transforma-a em realidade palpável em nossa vida. Que não sejam apenas palavras bonitas que evaporam no ar, mas decretos de fé que movem tuas mãos poderosas. Obra em nós tanto o querer quanto o efetuar segundo tua boa vontade. Realiza a transformação completa que tanto ansiamos, transforma nossa mente, nosso caráter, nossas circunstâncias, nossos relacionamentos, nosso futuro. Restaura a esperança onde ela foi perdida, reaviva os sonhos que foram sepultados, ressuscita as promessas que pareciam mortas. Pai amado, guarda-nos firmes na fé durante esta jornada de transformação, sabendo que aquele que começou boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Dá-nos paciência para aguardar teu tempo perfeito, discernimento para caminhar em teus caminhos, coragem para enfrentar o que for necessário, morrer para que o novo possa nascer. Que nossa vida seja um testemunho vivo de teu poder transformador, para que muitos vejam, temam e confiem no Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, nosso advogado junto ao Pai, nosso sumo sacerdote que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por seu sangue derramado, por sua cruz vitoriosa, por sua ressurreição gloriosa, declaramos que somos transformados e renovados. Toda glória, honra, poder e louvor sejam dados a Ti, ó Deus Trino e Uno, agora e para sempre. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Que a alegria do Senhor seja nossa força nos dias que virão. Que a presença do Espírito Santo nos acompanhe em cada passo do caminho, guiando-nos em toda a verdade, consolando-nos em toda a tribulação, capacitando-nos para toda boa obra. E que o amor de Deus seja derramado abundantemente em nossos corações, transbordando para todos ao nosso redor, fazendo-nos canais de sua graça transformadora até o dia glorioso em que o veremos face a face. Amém e amém. Quero te convidar a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Assim, você continua recebendo todas as mensagens e orações que fortalecem a sua fé todos os dias. Que Deus te abençoe por fazer parte desta família de oração.